Meus amigos e minhas amigas do Giro Esportivo, hoje é 9 de outubro de 2024, quarta-feira. E olha que legal, 9 de outubro é dia do atletismo. E nada melhor do que receber aqui um professor de educação física. Tudo a ver, né? Hugo Saraiva já está aqui conosco. Bom, feita essa introdução, vamos ao que é a notícia mais importante de hoje. O querido amigo Hugo Saraiva. Com certeza. Querido amigo Hugo Saraiva já me presenteou aqui com um exemplar em primeira mão, inclusive autografado, é esse aqui. Almanaque do Futebol Maranhense Antigo. Pequenas Histórias, esse livro aqui. Vê se mostra aí pra galera, Vitinho. Dá pra mostrar? Legal? Quer que eu aproxime mais? Só segurar, né? Tá aí. Você mesmo vai trazer o zoom pra mostrar pra galera. Almanaque do Futebol Maranhense Antigo. Deixa eu tirar a mão aqui da frente, que tem um dos escudos aqui que não tá aparecendo. É do Tupã, é? Antigo, porque não é esse agora. O atual é aquele que tá lá no alto à direita, né? Com o índiozinho e tal. Não sabia desse aí, antigo. Legal. É o primeiro? Certo. Pois é, e o autor desse livro é Hugo José Saraiva Ribeiro, dono do blog Futebol Maranhense Antigo, que faz um sucesso danado, professor de educação física, historiador, autor de vários livros, lança o livro de manhã, de tarde já não tem mais nenhum exemplar, gente do Brasil todo pedindo, é um sucesso esse cara. E eu já entrevistei ele aqui antes sobre a história dele, sobre a vida dele, então não vou repetir isso, tá gravado aí no canal TV Timbira no YouTube. Vamos focar hoje no livro, Hugo, esse mais novo, o mais novo filhote saindo do forno. O que tem aqui nesse livro? Que pequenas histórias são essas? Bom, primeiro, Heraldo, obrigado mais uma vez pelo espaço, né? A gente sabe que é difícil escrever livro em São Luís, é difícil divulgar, a gente não tem apoio. A exemplo do penúltimo, que foi do ano passado, que é o Clubes Menores da Capital, esse aqui também foi do bolso. Lancei mesmo com a vontade de deixar... Coragem, né? Com a vontade de deixar um legado para a torcida, né? Porque eu me vi na situação, quando adolescente, de imaginar vou para São Luís, deve ter livro, revista, loja, isso eu falo da década de 90. Chego aqui e não encontro nada. Eu encontro, por exemplo, uma sede do Sampaio no chão, no final da gestão do Manuel Ribeiro. Sim. Então, até por aquela imagem, aquilo me motivou a começar a conhecer a história do meu clube, que é o Sampaio Corrêa, e depois, por uma questão até natural, Moto, Maranhão e os clubes menores, né? Eu falei agora há pouco no outro programa que o percurso natural veio justamente porque eu nunca fui aquele torcedor, não. Eu sou o Sampaio, eu quero saber do Sampaio e acabou. Eu sou uma cria do rádio de adolescente, eu passava domingo ouvindo rádio, né? Aqueles caras, Gilson Rodrigues, não sei nem se eu posso falar aqui. Pode, claro que pode. Né? Na concorrência, mas esses caras assim que eram feras. O seu caso também, né? Que a gente só conhecia do áudio, né? Não conhecia a imagem. Então, eu passei a gostar do Maranhão Moto, pela história, pelos jogos, né? Me lembro da Série B de 96, o Moto. Né, que o Zé Raimundo era o presidente. Sim. E ele bancava, né, o Moto, então colocava até no programa dele aqueles compactos, aquilo é para uma criança que tinha só como parâmetro Palmeiras, Flamengo, Vasco na televisão, não sabia nem que existia futebol em São Luís, aquilo era mágico. Sim. Então por isso que quando às vezes eu recebi na minha cidade, chegava um jornal, olhava lá a seção de esporte, tinha uma matéria antiga, né, os campeões antigos do Maranhão, eu recortava, guardava, então aquilo me instigou a realmente conhecer a fundo a história dos clubes, né? E esse livro aqui em específico, ele é um recorte de 94 histórias, pequenas histórias de várias passagens aí, do que de melhor e do que de pior aconteceu aqui no futebol maranhense. Tem muita história, não deu para entrar todas as que eu queria, eu ainda tenho uma segunda sequência que eu vou lançar futuramente, já tem 60 histórias prontas, né? Porque senão vai ficar muito volumoso o livro, vai ficar realmente muito caro.
E aqui eu consegui compilar 94 histórias, não só de Sampaio e Moto Maranhão, mas também dos menores. São José, Ferroviário, Ícaro, Graça Aranha. Enfim, tem muita história que que eu posso contar já algumas. Sim, eu ia primeiro te perguntar o seguinte, Hugo, essas histórias, 94, né? Isso. 94 histórias. Como que você obteve essas histórias? Olha, muito eu consegui, eu já tinha porque assim, eu lancei o primeiro em 2011 Sampaio Corrêa, Uma Paixão dos Maranhenses. E claro, como eu gostava da história do Moto Maranhão, eu fui guardando. E para esse livro, então já tinha bastante material guardado. Só que aí, claro, Mas de jornal? Ou de pessoas não, contando? várias fontes, jornais. Eu tenho um podcast também que está no meu blog. Então ali tem muita história, né? Tem inclusive histórias que não foram publicadas, porque o próprio citado, né, pediu, não, isso aqui não precisa entrar, mas eu vou te contar como é que aconteceu uma, uma marmelada no final do campeonato maranhense de tal ano. Certo. E que agora eu conto nesse livro, evidentemente, Sem sem citar dizer nomes, né? a fonte, Mas, por exemplo, o caso da federação, ela propositalmente não funcionar num dia para que o recurso não chegasse e o jogador pudesse atuar na partida e o time foi campeão. Sim. Então tá tudo contado no livro. Certo. Dessas 94 histórias, qual delas que tu acha assim que vai ser a que vai repercutir mais? A mais curiosa? Ai, não dá. Não dá para consigo. selecionar. Eu já tentei fazer esse exercício, não dá. Tem muita história legal. Por exemplo, aqui tem década de 50, tem o Santos de Pelé com 17 anos aqui em São Luís. Jogando aqui em São Luís. Com 46 gols apenas na carreira. Só 46 gols. Começo de carreira Comecinho, mesmo, né? 17 anos, um menino, né? Sim. E era um mero desconhecido. Inclusive ele fez os 2 gols contra o Sampaio no amistoso aqui em São Luís, que antigamente era comum. Nesse intervalo entre o Campeonato Paulista, os clubes, né, excursionarem pelo Nordeste, né? Exatamente. Para ganhar um dinheiro também. Claro, excursionar pelo Nordeste, fora do Brasil. Então Pelé com 17 anos passou em São Luís. E tem muita coisa, tem as excursões dos clubes maranhenses pelo exterior, no caso Sampaio, Moto, a vinda desses clubes para cá, os clubes do Suriname, né? Sim. Década de 60, 80. A excursão do Ferroviário à Colômbia na década de 70. Tem muita coisa. Tem casos assim no meio do jogo, um juiz expulsa um jogador medalhão aqui em São Luís. A torcida protesta e o juiz é que foi excluído da partida, e o cara volta. A gente acha que é só Pelé. Jogo oficial ou não? Jogo amistoso? Não, amistoso. Ah, tá. Não, jogo festivo. Sim. As pessoas acham, só Pelé teve esse privilégio, não. Pepe era um atacante clássico aqui do Moto, na década de 40, 50, ele foi excluído do jogo, a torcida se revoltou, entrou em campo, tirou o árbitro e o jogador voltou e botaram outro árbitro. Foi. Tem muitos casos de confusão por conta de decisão precipitada de árbitro, de briga, tem o que mais é que eu poderia... Porque tem muita coisa. Muita coisa, realmente, é muita histórias. Coisa. Bom, um dos árbitros mais polêmicos, talvez, o mais famoso, na Cor Benedito Arocha. Tem alguma história dele? Ele se perdeu no Amazonas uma vez. Se perdeu no Amazonas? Se perdeu, não conseguiram, acho que era Campeonato Brasileiro de Seleções. Ele simplesmente não conseguiu, ele foi viajar para Roraima. Ele foi indicado para trabalhar no jogo. Era Amapá e Roraima, não conseguiu chegar, quase foi morto por índios. Nossa. Numa Transamazônica, ele quase foi morto. Enfim, tem tudo aí. Ligou para a federação pagar o táxi. Enfim, são essas histórias curiosas, essas passagens bacanas que eu retrato no livro. Sim. Tem alguma história triste, não? Tem a morte do Beto, acho que é Beto, que era do Moto. É porque tanta história. Sim. Foi Moto e Tocantins, 85. Um jogador do Moto, ele morreu em campo. Ah, é? Ele teve um aneurisma e morreu no campo. 85 eu tava fora. Tava no Rio de Janeiro. Tava no Rio, talvez por isso que eu não lembre. Aquele acidente que vitimou... Paulo Espanha? Sim, tem, Paulo Espanha com foto, inclusive. Várias pessoas do Sampaio e o Gilberto Alves estava junto também, ou são 2 acidentes separados? Não, separado. Né? Mas está no livro também? Passagem de Garrincha pelo Moto, jogou em Imperatriz, jogou em Bacabal,
Vavá, o Leão da Copa, pelo Sampaio Corrêa. Newton Santos, jogando aqui pelo Sampaio Corrêa. Aquela passagem do Rivelino no amistoso com a Tem, camisa tá do tudo Sampaio. aqui. Tem? Jogos, Sampaio e Seleção Brasileira de Juniores está aqui no livro. Sampaio e Seleção Argentina Olímpica está aqui no livro. Olha. Então tem tudo isso. Cara, A Copa Comembol do Sampaio está detalhada Sim, aqui, sim, né? sim. Então, o programa Nota na Mão, que foi uma coisa, um sucesso, né? Então E que hoje não daria mais certo, você sabe, o né? governador Luiz Rocha, que Sim. muita gente talvez nem conheça, ele foi jogador profissional aqui em São Luís. Não, isso eu não sabia. Pois é, então ele foi jogador, enfim, passagens bacanas que eu selecionei em 94 para contar ao leitor, né, o que de melhor e o que de pior aconteceu aqui em São Luís. Sim. E muita coisa, inclusive, ficou de fora. Eu lembro de uma história que eu não sei, essa não deve estar no teu livro porque não repercutiu muito, mas seria uma história curiosa. Um jogo de campeonato maranhense de uma dessas divisões de base. Jogo no Parque Valério Monteiro, CT do Maranhão, ali na Coama. Aí a bola rolando e tal, pênalti para uma das equipes. E aí a área onde devia ser batido o pênalti estava naquela época de chuvas e tal, a área estava alagada, bem na marca do tiro penal ali. Então não dava para bater ali. E o árbitro, que eu não me lembro também quem era, teve uma brilhante ideia. Vamos bater no outro gol, porque lá tá seco. Só que era pênalti, a bola tava rolando. Aí tu imagina a situação. Se bate, o goleiro rebate, por exemplo, e o cara chuta, é gol a favor ou é contra? Tu entendeu Caramba. a situação? Isso é uma história muito louca isso, né? Coisas que só acontecem no futebol maranhense. Pois aconteceu isso. Talvez o mais recente, aquele Chapadinha em Viana, 2009. Sim, da goleada. Da goleada 11-0. Sim, então sim. tudo isso está contado. Na época, o Expressinho, em 96, né? Ele foi, inclusive, a revista Placar, que é a mais conceituada de futebol, colocou o Expressinho como o pior time do Brasil, em 96, né? Que ele entrou totalmente equivocado, não tinha a menor condição. Enfim, eu conto em detalhes toda a campanha do Expressinho ali. Então tá um livro realmente muito bacana. Então, foi o livro que eu tive menos tempo para fazer, né? Entre preparar o projeto e finalizar, eu demorei uns 3 a 4 meses, porque foi rápido, né? Grande parte das histórias estavam prontas. Algumas eu revisei, atualizei, né, com alguns dados que eu vou pegando informação de um de outro. Então tá revisado, atualizado, e tem muita história nova também, que não saiu nem dos livros de Moto Maranhão Sampaio, nem do Almanaque dos Clubes Menores. Sim. Agora, Hugo, e como adquirir esse livro? Onde, como? Tá. Inclusive, mais uma vez, uma recepção muito boa do livro. Eu fiz agora há pouco um outro programa de rádio, vim para cá e muita gente já procurando no meu WhatsApp, no Instagram, sobre o livro, né? Então, só avisar todo mundo que está perguntando, até é bom aproveitar o espaço, o livro ele vai estar à venda a partir de amanhã. Hoje ele já vai ser entregue nas livrarias, tá? Então as livrarias vão disponibilizar o livro a partir de amanhã. Então tem 2 locais de venda do livro, são os 2 únicos, tá? Venda física, né? Venda física. Ele está à venda na livraria Vozes, na Rua do Sol. Rua do Sol, que é inclusive todos os meus outros livros eu coloquei à venda lá. E na livraria Amei, do Shopping da Ilha, que é a livraria dos escritores maranhenses, inclusive uma bela livraria. Sim, tá muito bacana um grande mesmo. Trabalho, né? Pô, vez outra eu vou no shopping, eu sempre passo lá para ver alguma novidade. Recentemente comprei um livro sobre São Luís da década de 90. É a Associação Maranhense de Escritores Independentes, acho que é isso, a AMEI, né? Exatamente. Grande trabalho que eles fazem, de dar espaço para pessoas como você, né? Para fazerem trabalhos belíssimos como esse. Bom, e tem a possibilidade de quem está fora comprar também? Quem está vendo pelo YouTube as duas livrarias, elas despacham para todo o Brasil. Ah, tá. Inclusive, foi até bom porque eu tentei no começo vender na minha mão, né? Mas aí, trabalho pra caramba, escola do estado, escola do município, e então elas já fazem esse trabalho, elas enviam para qualquer lugar. O preço do livro ele custa R$55, um livro acessível para quem pretende ficar com material. Sim, tem muito, ele é rico de conteúdo. A gente participa, né, de um grupo de pesquisadores, né, no Instagram. Eu tive o privilégio de te apresentar para esse WhatsApp. Grupo. Exatamente. Grupo de pesquisadores e historiadores do mundo. Talvez seja o maior sediado na Inglaterra. É o maior do mundo. É o maior do mundo. Né? Ali é o braço brasileiro, mas a origem é na Inglaterra. Porque de vez em quando tem uns gringos lá pedindo informações. E ela é um grupo, realmente, quem se acha pesquisador,
Não é, porque ali é uma coisa pesada. O cara vai pegar a terceira divisão da Finlândia. É uma coisa absurda, né? Realmente para quem gosta. Isso aqui, ó, lançar um livro, fazer um trabalho desse, realmente é para quem gosta. É verdade. Não tem oba-oba, é realmente o cara que quer viver daquilo assim, como um lazer, talvez até como uma profissão, mas principalmente como um lazer. Então tem que gostar muito daquilo. Bom, eu liberei os nossos setoristas hoje para não apresentarem boletins, porque o foco era conversar com o Hugo. À noite, no Jogo Rápido, aí sim, você vai ter os boletins do Sampaio, do Moto e do Maranhão. Mas também prometi para o nosso ouvinte, Hugo, que a gente ia sortear um exemplar. E está aqui, o exemplar do ouvinte. Como é que você quer fazer esse sorteio? Tem algum critério, alguma ideia, alguma sugestão? Não faço ideia. Não, então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se já tem alguma mensagem aqui no WhatsApp. Talvez não precisaria nem ser hoje, daí a gente estabeleceria uma data. Pode ser, Pode ser né? isso, né? Mas a gente Pode ser. Pensar uma fórmula, né? com mais que seja calma, justa. né? Justa, perfeito. A gente fazer esse sorteio. Porque tem um monte de gente participando no WhatsApp, tem um monte de gente participando também no YouTube, um monte de gente, inclusive, dizendo, eu também quero o livro, vai ter sorteio? Não vai. Também quero um, professor. Heraldo, só você aproveitar o espaço, a pessoa que está querendo, né? Eu aconselho, já corre, já reserva na livraria, porque ontem eu recebi a notícia de que numa das livrarias já estava acabando, porque tem muita reserva, ainda nem chegou na livraria, mas tem muita gente já que já está encomendado, inclusive o Éden, que é um amigo meu. Pô, assina, já vou deixar pago, vou deixar hoje lá, já autografa para mim. Então assim, a procura realmente está grande. Está grande. Eu não sei na outra, mas em uma das livrarias realmente a resposta está muito bacana do público. Então assim, quem puder, reserve o seu, porque eu fiz uma tiragem curta, fiz 300 livros, né? Eu fiz inclusive quem pegar aqui vai ver, tem aqui uma tiragem, tem 50 cópias, mas é porque ele vem em caixa separado, 50. Então ficou numerado, porque até melhor para a gente ter um controle da venda do livro. Não coloquei de 1 a 300, eu coloquei por caixa, então para mim ficou melhor. Então é uma tiragem pequena, 300 unidades apenas, e que realmente está esgotando. Então quem puder adquirir o seu, Livraria MEI do Shopping São Luís, ou na Livraria Vozes na Rua do Sol. Maravilha. Bom, então eu vou conversar. Claro. Pode, por favor. Eu queria divulgar meu blog também. Sim. Que o pessoal que, né, eu tive assim uma grata surpresa de um trabalho que começou pequeno, mas como uma extensão do meu primeiro livro, que era do segundo livro, que era do Moto. Por conta de muito material que eu tinha guardado, a informação é bom para a gente repassar, né? Sim. Não guardar. Então eu comecei com um blog bem pequenininho mesmo, e agora eu estou chegando, uma coisa absurda, eu estou chegando a 6 milhões de visualizações. E o que me deixa mais, de acessos, o que me deixa mais impressionado é que tem muita gente de fora do Brasil. Dá para ver pelo próprio blog, estatística. Estados Unidos, Portugal, tem de regiões que eu nunca nem sabia que existiam. Tem Moçambique, tem a África, tem muito maranhense viver pelo mundo, né? Sim. Mas tem muito acesso mesmo de fora. Então, quem quiser conhecer, né, o meu trabalho que eu mantenho paralelo aos livros, é o meu trabalho como educador físico, pode pesquisar no Google, coloca lá Futebol Maranhense Antigo. Ou quem quiser pode colocar futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br. Lá tem um blog, estamos já indo para casa dos 2.000 postagens, né? Sim. Ultimamente eu percebi que você tem aumentado a frequência. Eu parei uma época, porque agora eu tô estendendo esse trabalho também a 2 publicações de jornais de fora. Eles estão aproveitando o blog. E aí eu resolvi voltar, porque agora monetizei também. Né? Agora sim, aí eu voltei, mas eu realmente voltei porque durante 10 anos eu fiquei muito preso com futsal. Sim. Trabalho com futsal, como inclusive treinador, né? Um dos meus livros eu falava sobre o meu trabalho com futsal nas escolas públicas. Então 10 anos realmente muito cansativos, não conseguia conciliar, tanto que eu acho que ficou um hiato de 4 anos o blog parado, né? Tem muita gente que pergunta, e o blog vai voltar? Já voltou, desde o ano passado ele está sendo alimentado regularmente, né? Inclusive agora estou contando com o apoio de um aluno meu,
que tá me ajudando. Tá tirando, inclusive, as fotos aqui, né? Então, ajuda valiosa, porque realmente é muito trabalho, Sim. conciliar família, trabalho, é muito difícil mesmo, então, então tá bacana. Então, quem quiser futebol maranhense antigo, pode pesquisar aí na internet que vai encontrar, tem um acervo muito bacana em áudio, vídeo, texto, fotos, Excelente. tá bom? Eu já consultava antes de conhecer o Hugo. O Miguel Zaidan, nosso estagiário aqui da IEMA. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu vou falar uma coisa que eu já falei uma vez na... Pode falar concorrente aqui, não? Claro. Falei uma vez na Mirante Porque assim, quando eu era adolescente tinha aqueles medalhões, né? O que foi presidente do Moto, que fugiu agora, que faleceu. O Roberto Fernandes. Roberto, o Gil Porto, esses caras antigos, o seu caso. E hoje está vindo uma leva muito boa. Então, para mim, que era do interior, imaginava, pô, futebol maranhense e tal, pelo rádio, eu nunca imaginaria estar hoje conhecendo esses caras, sendo amigo de alguns deles. Então, é uma coisa muito legal para mim. Pra gente também. Bom, então vou combinar com o pessoal das redes como é que a gente faz esse sorteio a partir de amanhã e a gente divulga depois, tá? 1h35, já esgotou o nosso tempo. O Hugo vai estar também sábado, 11 da manhã, no Apito Inicial 106, que é um outro projeto que a gente tem, com ele, inclusive, lá na Rádio Universidade FM, onde ele vai falar mais do livro e vai sortear um outro exemplar. Que é onde tem os podcasts. Sim, onde a gente, um dos reproduz. quadros do programa são os podcasts do Hugo conversando. Inclusive, agora há pouco até da anunciar aqui, estou em vias de fazer um projeto maior com podcast já em rádio. Mas ainda não dá, ainda é bem começo. Sim, mas vai dar certo, com certeza. Tá joia. Então tá bom, galera. Então é isso, Hugo, mais uma vez muito grato pelo prestígio de estar conosco. Pedir, eu venho de joelho aqui. Eu venho agora que quiser. Valeu, a gente agradece Obrigadão muito mesmo. por isso. É um grande amigo que a gente fez graças ao rádio, graças ao futebol maranhense.